Olá pessoal, graça e paz a todos, bem-vindo à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Se você está chegando agora, pode participar conosco sem maiores problemas. Mas eu recomendo que assim que possível, assista às aulas anteriores que eu deixarei na descrição desse vídeo para que você não perca nada e aproveite ainda melhor o seu estudo bíblico. Em nosso último encontro, vimos a bondade e a compaixão de Jesus em ação, curando enfermidades e libertando pessoas da opressão do maligno, mesmo sendo acusado de ser aliado de Satanás e de descumprir a lei, porque fazia essas coisas maravilhosas, inclusive aos sábados. Conhecemos um pouco mais também sobre o método de ensino de Jesus, as parábolas. Um educador por excelência, o mestre sabia que para que sua mensagem fosse compreendida, ele precisava usar exemplos de coisas e situações comuns da vida das pessoas. Ele partia do concreto para chegar ao abstrato. Para isso contava histórias, para mostrar que o reino de Deus havia chegado. Hoje, nosso estudo se inicia com a narrativa da morte de João Batista. Como sabemos, o último dentre todos os profetas que anunciaram a vinda do Messias. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 14, verso 1. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: "Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Felipe. Pois João dizia: você não tem o direito de viver com ela." Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como um profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu com juramento dar-lhe o que ela pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: "Dê-me aqui num prato a cabeça de João Batista." O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. João Batista foi muito importante, porque seu ministério marcou o início do tempo do cumprimento das promessas que Deus havia feito a Israel no Antigo Testamento. Essas promessas falavam sobre a vinda do seu reino e a chegada do Messias. Sua mensagem era dura. Ele chamou os fariseus e os demais líderes religiosos dos judeus de raça de víboras, se posicionando de forma radical contra as normas judaicas. Pois para ele, apenas ser descendente de Abraão não bastava. Era necessário um recomeço, confissão de pecados e arrependimento genuíno, condição que mais tarde Jesus irá explicar. Não é de se estranhar que alguém com uma mensagem dessas gerasse desconforto às autoridades. E não era só isso. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus ainda criança, era o administrador da Galiléia naqueles tempos. Seus irmãos, Herodes Arquelau e Herodes Filipe, governavam as outras duas partes do reino. A Bíblia explica que Herodias queria ver João Batista morto. Essa mulher havia sido casada primeiro com Herodes Filipe, seu irmão. Desse casamento nasceu Salomé, que não é citada pelo nome na Bíblia, simplesmente é referida como a filha de Herodias. Aconteceu que Herodes Antipas e Herodias acabaram se apaixonando. Os dois se separaram dos seus maridos e esposa e não demorou para que Herodes Antipas se casasse com a própria cunhada. Quando João soube disso, reprovou a atitude de Herodes e começou a repreendê-lo reiteradamente, dizendo: "Não te é lícito possuir a mulher de seu irmão." A acusação de adultério e incesto levou João à prisão. Mas isso não foi o suficiente para aplacar a ira daquela mulher. Ela queria a morte de João Batista. O problema é que Herodes Antipas temia João, sabia que ele era inocente e aclamado pelo povo. Por isso foi necessária toda a estratégia de sedução narrada do texto que lemos para que a vingança de Herodias fosse consumada. Quando a morte de João Batista foi anunciada aos seus discípulos, logo eles foram buscar seu corpo e o sepultaram. A Bíblia não esclarece o local do seu túmulo. João Batista morreu ainda jovem, mas cumpriu integralmente o papel para o qual foi escolhido por Deus. Ele verdadeiramente preparou o caminho para Cristo. Mateus escreve que Herodes Antipas parece ter ficado tão perturbado que depois acabou pensando que Jesus Cristo fosse João Batista ressuscitado dos mortos. Por isso, Jesus se retirou dali para um lugar deserto. Mas o fato é que Jesus já não é mais uma pessoa anônima que passa desapercebida por onde anda.
Durante seu ministério terreno, ele realizou muitos milagres que tinham como propósito principal apontar para a sua divindade, levando as pessoas a o reconhecerem como o Messias de Deus. Muitos dos que vieram a Jesus entenderam sua mensagem e até creram em seus corações. Outros, no entanto, vieram motivados por desejos superficiais e materiais, como, por exemplo, aqueles que o procuravam para serem alimentados fisicamente. Cheio de compaixão pelas pessoas, ou seja, um profundo sentimento de dor por aqueles que sofrem, Jesus realizou 2 vezes o milagre da multiplicação dos pães. O primeiro narrado nos 4 evangelhos. Mateus assim descreve aquele dia. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer." Jesus, porém, lhes disse: "Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a elas." Mas eles responderam: "Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes." Então Jesus disse: "Tragam esses pães e peixes aqui para mim." E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Você já ouviu a expressão vender o almoço para comer a janta? Pois é, a fome é um dos piores males da sociedade, pois tem a ver com a alta dos preços dos alimentos básicos, o crescimento da pobreza extrema diante das sucessivas crises econômicas, mas acima de tudo tem a ver com falta de empatia. E isso é um problema que se aloja no coração dos homens. Dados da Organização das Nações Unidas apontam que 19 milhões de brasileiros passaram fome em 2020. Pessoas que não tiveram acesso regular a alimentos e perderam a garantia de uma vida digna. Gente que vai dormir à noite sem saber como será sua próxima refeição. É claro que o milagre realizado por Jesus nessas 2 ocasiões evidencia o cuidado e o amor de Deus por nós. O Senhor transforma recursos insuficientes em mais que suficientes, mostrando que Ele é um Deus de amor e o seu amor também se manifesta na sua generosidade. Isso deve nos trazer esperança, não é mesmo? Mas também nos ensina que o Senhor usa o que temos em mãos para nos abençoar e abençoar também outras pessoas. João, narrando esse milagre, diz que um rapaz se apresentou com 5 pães e 2 peixinhos. Usando o que aquele jovem tinha em mãos, o Senhor abençoou uma multidão estimada em 20.000 pessoas, uma vez que os registros falam em 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças. Com a pandemia da Covid, nossa igreja tem sido procurada por muitas pessoas que não têm o suficiente para sobreviver. Ainda bem que temos um grupo dedicado de irmãos e irmãs que fazem parte do projeto Maná, do Ministério de Responsabilidade Social, liderado pela diaconisa Margarete. Esses irmãos relacionam as famílias em necessidade e organizam as doações feitas em gêneros ou transferências de recursos, para que nós possamos abençoar a quem precisa nesse momento. Se você já participa desse projeto, muito obrigado. Se você ainda não participa, entre em contato com a irmã Keusilene e ela vai lhe passar informações importantes de como você pode nos ajudar. Depois disso, Mateus diz que Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado do mar da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. Mas ele resolveu subir ao monte e ter um tempo a sós com Deus em oração antes. Se Jesus precisava de um momento a sós com Deus para ser fortalecido, imaginem eu e você. Devemos observar com atenção esses exemplos do Mestre e separar todos os dias um tempo para orar e ler a Bíblia. Assim como o nosso corpo material precisa de alimentos, o nosso corpo espiritual precisa de alimento espiritual, que encontramos em nossas devocionais com Deus. Provavelmente, Jesus combinou com os discípulos que eles fossem adiante, navegando pelo contorno da margem do mar da Galileia até Betsaida. Ali Jesus se encontraria com eles para que juntos pudessem atravessar para o outro lado em direção à cidade de Cafarnaum, o que de fato só aconteceu de madrugada. Vejamos o texto.
E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Naquela região é muito comum, ainda hoje, a formação de tempestades repentinas. O lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercado por montanhas. Ali, correntes de ar frio das montanhas se encontram com o ar quente que cobre o lago. Tudo isso faz com que ventanias levantem ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade. O modo como Jesus chegou ao barco dos discípulos foi extraordinário. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivesse pisando em terra seca? Os discípulos já até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Mas logo Jesus lhes disse: "Sou eu, não precisam ter medo." Então subiu no barco e o vento se acalmou e eles chegaram em segurança ao destino desejado. Embora esse milagre tenha sido narrado também por Marcos e João, somente o apóstolo Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. O intrépido discípulo rapidamente pediu que o seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro e, diante do sim de Jesus, se lançou sobre as águas. Eu e você, assim como os demais discípulos, poderíamos ter ficado no barco, não é mesmo? Mas Pedro não. Pedro, numa atitude ousada de fé genuína, andou sobre as águas até Jesus. Enquanto Pedro manteve o seu olhar firme em Jesus, ele pôde ter a experiência em sua própria vida do poder divino sobre a natureza. Quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou da forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Mas no exato momento em que desviou seu olhar de Jesus e se concentrou no vento e nas ondas ao seu redor, começou a afundar. No entanto, Pedro não pediu que os discípulos que estavam no barco lhe jogassem algum apoio. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação difícil nadando. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele havia vacilado, mas não havia se esquecido de quem estava à sua frente, que aquele era o único que podia lhe ajudar. E então, você teria coragem para experimentar algo assim? Não estou certo de que eu teria, mas esse maravilhoso milagre me faz lembrar que na vida, muitas vezes enfrentamos tempestades, algumas tão fortes que parecem que vamos sucumbir. É justamente nessa hora que precisamos olhar para Jesus. Afinal de contas, seja qual for o problema, seja qual for a situação, Ele é Senhor e tem cuidado de nós. Vejam que, segundo Mateus, só quando chegaram ao barco a tempestade cessou. A tempestade ainda estava ali, mas Pedro não tinha mais medo. Ele estava seguro nos braços do Senhor. Que também nós possamos nos lembrar desse maravilhoso exemplo de fé em meio a nossas lutas. O capítulo chega ao fim com a narrativa de Jesus fazendo aquilo que mais gostava: abençoar pessoas. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Quando as pessoas daquela terra o reconheceram, mandaram avisarem todos aqueles arredores e lhe trouxeram todos os enfermos e pediram que ao menos pudesse tocar na borda de sua roupa, e todos os que tocavam nela ficaram curados. Algum tempo depois dessas coisas, Mateus, assim como Marcos, relatam que os fariseus e escribas vindos de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus. Eles haviam sido enviados para investigar o que estava acontecendo na Galiléia. A religião judaica, nos tempos do Novo Testamento, era dividida em partidos, sendo os principais os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida da lei escrita e da tradição oral. Para eles, essa tradição oral, que, segundo dizia, haviam sido preservada por homens importantes da sinagoga, chegando até Esdras, passando pelos profetas, vindo até Josué, finalmente até Moisés, era preservada com tanto rigor que muitas vezes mais respeitada era que a própria lei escrita.
Os escribas eram especialistas na interpretação da lei e por isso também eram chamados de doutores ou mestres da lei, fariseus em sua maioria. Eles perguntaram assim a Jesus: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhe respondeu: por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Porque Deus disse: honra seu pai e sua mãe. E quem maldisser seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim, vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: esse povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Já diz o ditado que quem fala o que quer ouve o que não quer. Com base na tradição dos anciãos, os mestres da lei aplicavam ao ato normal de comer pão todos os dias as normas referentes à purificação do sacerdote no momento do sacrifício. Dessa forma, sem lavar as mãos antes de comer o pão, os discípulos estavam cerimonialmente impuros. Conhecendo o coração dos acusadores, Jesus censurou aqui mais uma vez o farisaísmo por terem externalizado a religião com hipocrisia e orgulho, que simplesmente se traduzia num tipo de exibicionismo e falta de santidade. Apesar de acertarem em muitos pontos em sua doutrina, os fariseus jogavam sobre o povo uma carga de religiosidade que nem mesmo eles eram capazes de cumprir, porque, na verdade, eles possuíam um entendimento errado com relação à justificação pelas obras, o que é muito bem expressado por Jesus na parábola do fariseu e do publicano. Aproveitando a multidão, o mestre aproveitou para ensinar o cuidado que devemos ter com o que guardamos em nossos corações. Ele disse que o que contamina o homem não é aquilo que ele come, mas o que sai de sua boca, porque a boca fala do que o coração está cheio. E explicou mais ainda o mestre: porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. O último destaque que eu gostaria de fazer antes de encerrar o nosso estudo vai de encontro aos muitos corações sensíveis que encontramos em nossas igrejas. Infelizmente, eu não me refiro aos crentes sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Eu me refiro às pessoas incapazes de ouvir uma palavra mais dura ou uma simples orientação, desconhecendo o significado de humildade. Sentem-se ofendidas e desistem facilmente da caminhada cristã. O texto de Mateus e Marcos falam de uma mulher cananeia ou grega de origem sírio-fenícia. Falam que ela se aproximou de Jesus e implorou pela libertação da filha, que sofria uma opressão demoníaca. A resposta de Jesus àquela súplica foi um tanto inesperada, mas nos permitiu conhecer uma linda história de amor, persistência, humildade e fé. Vamos ver? Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Cachorrinhos? Como assim, Senhor? Atualmente, se essas palavras fossem ditas por um pastor a um cristão, seria motivo de brigas, rancores e até mesmo justificativa para o membro deixar a igreja. O crente ofendido diria que foi discriminado, perderia o foco e se esqueceria da bênção que buscava, enquanto a ira dominava o seu coração. Ou não? Jesus conhecia aquela mulher e não respondeu mal com a intenção de humilhá-la, e sim para deixar uma lição sublime.
Ao ouvir aquelas palavras, a mulher não se distanciou do seu objetivo inicial, nem perdeu tempo com picuinhas, fazendo papel de vítima. Sua preocupação era a libertação da sua filha. Ela reconheceu a grandeza de Jesus, chamando-o de Senhor, e reafirmou o seu pedido inicial. E por causa da sua fé e do seu testemunho, alcançou a bênção que esperava. Eu não sei qual é a sua luta, nem porque Deus não lhe respondeu ainda, mas diante desse exemplo do Evangelho, eu recomendo que se mantenha firme, reconheça a soberania do Senhor sobre as nossas vidas e aguarde com humildade e fé a sua resposta. O Senhor Jesus pode abençoar você de imediato, como fez com aquela mulher. Ele pode abençoar você um pouco mais adiante, no tempo certo, que Ele conhece melhor do que nós. Ou pode dizer não. Lembre-se que a vontade de Deus é muito melhor do que a nossa. E ela é agradável, ela é perfeita e ela é boa. Acalme o seu coração e confie no Senhor. Estou certo que vai valer a pena. Então é isso, pessoal. Concluímos o estudo de mais uma porção da Palavra de Deus. Muito obrigado por sua companhia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima!